Oposição e governistas trocaram acusações após o apagão registrado nesta terça-feira em praticamente todo o Brasil. Mais informações com Paulo Edson Fiori. Entre aliados do Palácio do Planalto, a tentativa foi de minimizar a crise causada pelo apagão e atacar a privatização da Eletrobras no governo Jair Bolsonaro. Foi o caso do senador Humberto Costa, do PT da Bahia. Aliás, é preciso dizer, foi esse mesmo desgoverno que vendeu a Eletrobras, uma empresa estratégica para o setor elétrico nacional e que foi vendida na Bacia das Almas. O deputado Raimon, do PT do Rio, seguiu na mesma linha. É preciso a gente lembrar que o processo de privatização da Eletrobras, ele é também causador de tudo isso que está acontecendo. Tivemos agora a demissão do senhor Wilson Pinto, pediu demissão, deixou a presidência da Eletrobras. É bom o povo brasileiro saber que o Wilson Pinto era presidente da Eletrobras estatal. Depois de foi privatizada, ele mesmo trabalhou para essa privatização, ele continuou presidente da Eletrobras. E agora vivemos um apagão. Esta é a consequência do desgoverno que esteve no país até o final do ano passado. A oposição logo rebateu. O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, disse que a terça-feira entrou para a história com apagão e aumento dos combustíveis no mesmo dia. O meu estado, Pará, ficou tudo no escuro. Um apagão, parece o apagão que está dando no governo. Parou tudo. E aí vem alguém dizendo, não, a culpa é da Eletrobras que foi privatizada e o presidente da Eletrobras já pediu demissão. E o aumento de combustível? 16% na gasolina e 25,8%, deputada Bia Kicis, no combustível do diesel, que vai mexer com a vida de cada um de nós. A deputada Bia Kicis ironizou a tentativa da esquerda de atribuir a crise da energia ao governo Bolsonaro. Mas vamos aos fatos. Lula diz que vai brigar para desfazer a privatização da Eletrobras. Lula assina decreto para o Brasil voltar a comprar energia da Venezuela. Wilson Ferreira, senhor, pede demissão da presidência da Eletrobras. Apagão atinge vários estados e o Distrito Federal e deixa brasileiros sem energia. E aí a gente ouve, a esquerda dizendo, não, a culpa é do Bolsonaro. Meu Deus. As manifestações também tomaram conta das redes sociais. O senador Ciro Nogueira escreveu, apagão no Brasil. Aconteceu hoje, mas começou em 1º de janeiro. O Brasil voltou ao apagão. A gasolina, lembra? Subiu hoje 41 centavos para as distribuidoras. O apagão da BR, governo do apagão. Derrotado nas eleições de 2022, Ciro Gomes chamou de covardia de Lula a manutenção da privatização da Eletrobras e afirmou: como entregar o regime de águas e total sensibilidade estratégica da interligação de todo o sistema nas mãos do lucro de curtíssimo prazo. Inclusive, sabotagem deve ser investigada. Em entrevista coletiva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lamentou as manifestações da oposição. Era gente parecendo que nós estávamos entrando numa partida de futebol. Criticando, dizendo que o país vive um apagão. O apagão quase viveu há 2 anos atrás. Foram críticas extremamente que me entristecem como gestor. Segundo Silveira, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Operador Nacional do Sistema Elétrico enviarão um relatório final sobre as causas do apagão até a quinta-feira. Vamos então a mais uma rodada de análises aqui no Jornal da Manhã, começando com Diogo Schelp. Schelp, o governo ainda analisa, o governo e também o Operador Nacional do Sistema Elétrico ainda analisam quais foram as causas para esse apagão que atingiu praticamente todo o país nesta terça-feira. O que se sabe até agora, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é que pela dinâmica da estrutura houve pelo menos 2 problemas na rede. E um desses problemas estaria relacionado justamente à linha de transmissão, a falhas na linha de transmissão no estado do Ceará.
Como você tem acompanhado essa tentativa? Qual sua opinião sobre essa tentativa de, principalmente aliados do governo, de tentarem responsabilizar a privatização da Eletrobras por essa ocorrência ontem? Faz sentido para você? Não passa de politização? É uma acusação bastante precoce, não é, Lívia? Mas o que a gente tem visto é, de ambas as partes, de todos os lados do espectro político, uma tentativa de tirar uma casquinha ideológica desse apagão que, obviamente, trouxe prejuízos para muita gente no Brasil, fez com que, por exemplo, médicos tivessem que terminar cirurgias à luz de celular, questões aí realmente inimagináveis em pleno século XXI. O governo, por um lado, em alguns integrantes do governo ou petistas, acusando a Eletrobras e a privatização da Eletrobras, mais especificamente, de ser a causa desse apagão, sem apresentar nenhuma prova, sem dizer o que isso de como isso teria acontecido. O Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, até chegou a dizer que seria leviano acusar diretamente a privatização da Eletrobras, mas em seguida já aproveitou para falar que isso era um erro, que era uma questão estratégica. Pelo lado da oposição, também houve acusações levianas, não é? Foi feita uma série de relações com fatos que não têm nenhuma ligação com o apagão. Por exemplo, o aumento do preço dos combustíveis ou as promessas do governo de reverter a privatização. Quer dizer, nada disso, obviamente, tem uma relação direta com o apagão. É preciso esperar para saber o que de fato aconteceu. Fala-se até mesmo em sabotagem antes de qualquer coisa, antes de começar uma torcida, né, como a gente viu por parte da oposição, quase como que comemorando o apagão, porque isso causaria um dano ou serviu de oportunidade para criticar o governo. Pois é, Dávila, ainda é cedo para essa discussão política em relação à Eletrobras e saber efetivamente o que aconteceu. Se politizar isso é um erro ou não? É um erro total. Há coisas que são técnicas e quando são politizadas, você acaba tirando o foco de uma discussão técnica. Não é o primeiro apagão que o Brasil tem. O Brasil já teve várias crises energéticas nesse sentido de apagão, quando era estatal e depois de privatizado. Então o problema não é privatização ou estatização, o problema é justamente o que nós temos de fazer para evitar que essas coisas aconteçam. Nós temos de ter paciência para esperar aí o que a ONS vai dizer. Porque qual é o grande problema que você vê na questão do apagão? Tem dois problemas. Primeiro, pode ter acontecido um problema climático, como bem disse o Adriano Pires. Pode ter acontecido alguma coisa que interrompeu esse processo. O segundo, pode ter tido um excesso de carga num determinado momento, que também causou o apagão. O problema é o seguinte, por que causou o apagão? Adriano Pires, que é um especialista no assunto, diz claramente que uma das coisas é a ausência de acionamento das térmicas. Se o Brasil tivesse mais térmicas no sistema, talvez o apagão não teria ocorrido, porque você teria as térmicas para serem acionadas assim que tivesse a primeira crise. Então, a politização desse tema é desviar a atenção da verdadeira discussão de como resolver esta questão do apagão, que é recorrente na história do Brasil há tantos anos, praticamente desde o governo Fernando Henrique Cardoso. E outro ponto quanto à privatização. Olha, esse PT é de um absurdo tremendo. Veja só, a privatização foi o que salvou a Eletrobras. Quem quebrou a Eletrobras nesse país foi Dilma Rousseff, foi o PT, com políticas de aparelhamento dessa estatal, com canetada da presidência para derrubar o preço da energia, por investimentos trágicos que nunca trouxeram retorno. Eles quebraram a Eletrobras. A Eletrobras foi recuperada, foi saneada e foi privatizada e entrou mais de 30 bilhões nos cofres públicos. Então, o PT realmente gosta de estatal, é para empregar gente e para quebrar empresas e passar conta para o brasileiro.